Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E nesses vídeos eu te ensino a ter reconhecimento e mais pacientes atendendo gestantes do primeiro trimestre ao pós-parto com segurança. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre e especialista em saúde da mulher. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o preparo para o parto, um passo a passo. E por isso que você não pode ver esse vídeo sozinha. Então, compartilhe esse vídeo com uma colega físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento, porque com certeza vai fazer total diferença lá na prática clínica dela. Então, físio, pega papel, pega caneta, se acomoda, pega uma aguinha, porque hoje eu vou te dar um passo a passo do que você vai fazer com a sua paciente, pensando em prepará-la para o parto. Mas, vamos lá, o que a gente vai aprender na aula de hoje? Então, hoje eu vou te mostrar o que deve ter durante o acompanhamento gestacional para preparar a sua paciente para o parto. Não só pensando no parto por via vaginal, mas pensando no parto em si, pensando em consciência corporal, consciência respiratória, tudo que a gente deve preparar a gestante tanto para o parto por via vaginal quanto para a cesariana. Mas eu vou te explicar algumas técnicas que a gente vai incluir que devem estar ali no seu checklist para que a sua paciente esteja muito bem preparada para o momento do parto por via vaginal. Então anota tudo bem bonitinho, porque é um passo a passo aqui para você do que deve ter nesse preparo para o parto. E eu preciso, físio, que você tenha todos esses passos na ponta da língua, porque cada vez mais chegam gestantes no nosso consultório em busca da fisioterapia pélvica, em busca desse acompanhamento, principalmente pensando lá no parto. A gente tem que começar esse trabalho explicando para ela que essa atuação ela não se restringe só ao preparo para o parto por via vaginal, ela vai englobar o preparo da nossa paciente para a gestação, para o parto, independente da via, e para o pós-parto. Mas cada vez mais as pacientes elas vão chegar com mais informação, o médico indicou, então ela foi lá no Google pesquisar sobre o assunto, ela quer saber mais sobre o que vai ser feito ali, como vai ser a avaliação, depois da avaliação, o que vai ser feito de exercício, de técnicas. Então, você deve estar muito bem preparada para explicar para ela cada técnica que vai ser usada, os objetivos de cada técnica, as evidências de cada técnica, porque é muito interessante o profissional que chega para a paciente explica tudo. Ela vai sair dali e ela vai ter segurança de cada técnica que você vai aplicar. Ela vai sair dali e ela vai disseminar essa informação. Olha, a minha físio me falou que a massagem perineal que ela está fazendo em mim é para o preparo para o parto, mas os artigos mostram que ajuda na redução do tempo de trabalho de parto, que ajuda a não ter dor na região perineal depois desse parto. Então, olha que legal. Então, você vai trazer essa informação para a tua paciente e a tua paciente, ela vai levar essa informação para as colegas dela, levar essa informação também que você trouxe lá para o obstetra, então ela vai falar, olha, minha físio me explicou que ela vai começar tal técnica, por isso, tem evidência disso. Então ela também vai ser uma disseminadora dessa informação e também do teu nome. Então aqui entra um ponto muito importante dessa educação em saúde que a gente vai fazer, que é ela espalhar o teu trabalho também para as colegas dela, também para o obstetra. Então, essas outras pessoas também vão conhecer a profissional que está ali, vão saber para quem indicar depois. Então, por isso que é importante você ter na ponta da língua cada técnica dessa que eu vou te explicar hoje, cada ponto desse
do passo a passo para o preparo para o parto, para que você tenha segurança para fazer esse preparo para o parto, para que você tenha segurança para passar para a tua paciente e quando você passa com segurança, a tua paciente te olha de outro jeito e ela vai te indicar também. Então vamos lá, então vários benefícios aqui dessa aula, então vamos lá, anota tudo bem bonitinho para não perder nada de cada ponto desse passo a passo. As minhas alunas da Jornada da Gestação Pós-Parto, que é o meu método de ensino para fisioterapeutas, também já mudaram a forma como elas conduzem esse preparo para o parto após as aulas dessa minha metodologia. E hoje elas têm resultados, têm reconhecimento por parte dos profissionais, por parte da equipe e também se sentem muito mais seguras para conduzir cada técnica e seguras com elas mesmas. E esse é um ponto muito importante. E eu quero te trazer nesse vídeo de hoje uma amostra do que é esse preparo para o parto com segurança, para que você tenha essa segurança lá no teu consultório também, para que você tenha essa segurança que as minhas alunas têm também na tua prática clínica. Por isso que é tão importante a gente sempre estar estudando, porque esse estudo, né, esse aprofundamento vai fazer com que você tenha essa segurança. No começo, é muito comum a gente ter dúvidas como quando que eu começo a massagem perineal, quando que eu devo fazer o treinamento do expulsivo, como que eu faço o treinamento das posturas para o parto. Várias perguntinhas dessa com certeza estão na sua cabeça, físio, porque eu já passei por isso também. Quando a gente está começando, mesmo lendo ali nos artigos, a gente tem essa insegurança. Meu Deus, como que eu vou fazer essa massagem perineal? Como que eu vou fazer esse treino do expulsivo? Eu vou usar um balãozinho? Eu vou insuflar, mas quanto que eu vou insuflar? Tudo isso na nossa cabeça, não é mesmo, físio? Eu também já passei por isso. Eu também estou aqui nesse lugar te ensinando hoje, mas eu já passei por todas essas inseguranças, por todos esses medos. Eu também comecei. Eu também tinha todas essas dúvidas que eu falei para você. Por isso que hoje eu quero te trazer esse passo a passo, quero te trazer essas respostas, mas você tem que assistir esse vídeo até o final, para não perder nenhum ponto desse passo a passo do preparo para o parto. E antes de a gente seguir, já aproveita e curte esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir, para que outras pessoas também tenham essa informação e para você me mostrar também que você está gostando dessa aula. Então não deixa de curtir esse vídeo. Mas vamos lá, agora a gente vai falar do que fazer nesse preparo para o parto. E a gente vai começar falando que hoje se fala muito do preparo para o parto, mas quando a gente fala nele, quando a gente pensa nele, a gente pensa só lá no terceiro trimestre. E tem outra coisa que a gente também logo tem na cabeça quando a gente fala de preparo para o parto, que é o treinamento do expulsivo e o uso do balão do Epinô. Daí você deve estar pensando, né? Mas os estudos eles falam que a gente deve trabalhar com balão somente a partir de 37 semanas. Tá, 37 semanas é lá, né, no terceiro trimestre, então a gente vai seguir esses artigos. Mas eu quero te lembrar que o nosso preparo para o parto, primeiro, que não se restringe só a esse treinamento com o balão. Segundo, que o treinamento do expulsivo não é só com balão. E terceiro, que eu não tenho que deixar lá para o terceiro trimestre esse preparo para o parto. Porque imagina se eu só começar a trabalhar esse preparo para o parto a partir de 37 semanas. Eu já tive paciente que com 37 semanas o bebê nasceu, com 38 semanas, com 39 semanas. Então o tempo fica muito reduzido. A gente nunca sabe quando o bebê vai nascer. A partir de 37 semanas, esse bebê ele já está pronto. Então imagina que eu vou fazer uma sessão com a minha paciente de preparo para o parto, só que não deu para fazer tudo naquela sessão.
Então, a minha paciente não vai estar preparada para esse parto porque eu deixei ali só para o final para fazer esse preparo. Então, vamos lá, vamos pensar numa forma correta de fazer esse preparo para o parto. E eu já vou começar falando dessa forma correta, pensando em músculo. Quando a gente pensa em músculo, a gente já parte do pressuposto que desde o momento que a minha paciente chega no meu consultório, eu já tenho que identificar se ela tem um bom relaxamento da musculatura de assoalho pélvico. Por quê? Porque uma dificuldade, então uma alteração desse relaxamento, ele também está associado com alterações de contratilidade muscular. Então, se o músculo não relaxa adequadamente, é um músculo que não contrai adequadamente. Esse é um ponto. Mas tem outro ponto. Se eu estou pensando em preparar minha paciente para o parto, lá no momento do parto, eu preciso de um excelente alongamento e um excelente relaxamento da musculatura de assoalho pélvico. Então, mulheres que não conseguem relaxar adequadamente, já liga um sinalzinho de alerta desde o momento que a tua paciente chega no teu consultório para que você precise trabalhar esse relaxamento. Porque lá no momento do parto, eu tenho um alongamento de cerca de 4 vezes o tamanho dessa musculatura. E essa paciente, ela precisa relaxar. Se ela não relaxar, a chance dessa musculatura ter uma lesão, ela é muito maior. Então, vamos lá. Primeiro passo para o preparo para o parto é identificar essa dificuldade ou essa ausência de relaxamento para melhorar tanto o padrão muscular de contração, mas também já para preparar a minha paciente para o alongamento e para o relaxamento lá no momento do parto, pensando nesse alongamento de cerca de 4 vezes o tamanho dessa musculatura. Conseguiu entender, físio? Então, curte aqui para mim esse vídeo para eu saber que você está entendendo. Vamos lá, vamos seguir. Esse ponto de preparar o relaxamento, de trabalhar esse alongamento, esse trabalho ele não pode ser só lá no terceiro trimestre, porque alongamento e relaxamento eu não ganho de um dia para o outro. Então, a gente precisa de tempo para isso. Por isso que esse primeiro ponto de trabalho eu já começo desde o momento que a minha paciente chega para mim. Se ela chegar no primeiro trimestre, já é o momento de fazer esse trabalho, esse treinamento de relaxamento. Por quê? Eu vou já adequar uma boa contração e um bom relaxamento desde esse primeiro momento. Então, vou já trabalhar o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, também pensando lá no parto. Então, o treinamento da musculatura de assoalho pélvico também faz parte do preparo para o parto. Que a paciente que contrai adequadamente, relaxa adequadamente e vice-versa. Então, essa é uma coisa que deve estar na sua cabeça, físio. E outra coisa, quando a gente pensa em preparar a musculatura de assoalho pélvico para o parto, a gente tem que pensar que não é só preservar a região para não ter lesão. Eu tenho que preparar pensando em todos os níveis de funcionalidade. O que quer dizer isso? Então, o preparo para o parto, ele precisa ter o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, pensando ali num bom relaxamento, né? A paciente ter uma boa consciência ali da contração e do relaxamento, mas eu preciso também já trabalhar com uma reserva funcional, porque eu sei que no momento que ocorre esse alongamento da musculatura de assoalho pélvico, eu perco função. Então, eu preciso já trabalhar essa musculatura durante essa gestação para que a paciente tenha uma boa função muscular e que ela não tenha um déficit muito grande lá no pós-parto que provoque aí uma disfunção dessa região. Então, esse é outro ponto aqui que a gente precisa trabalhar. Então, além de melhorar consciência perineal de contração, de relaxamento,
trabalhar essa função muscular, a gente também vai incluir outros pontos. Então vamos lá, vamos falar deles também. Outro ponto muito importante de a gente incluir também no preparo para o parto é a educação em saúde. Sem ela, a tua paciente ela vai insegura para o parto, ela não vai saber o que vai acontecer com ela, com o corpo dela, ela não vai estar bem preparada. Então a gente precisa começar ali, desde o momento que a paciente chega no teu consultório, com essas orientações. Então, orientações do que vai mudar no corpo dela, como que vai ser aquele trabalho de parto, quanto que alonga essa musculatura, a importância desse trabalho que a gente está fazendo para o relaxamento, para ela ter boa função muscular, para ela saber relaxar. Então, tudo isso a gente já fala, porque isso faz com que a tua paciente tenha segurança, esteja ali bem comprometida com o tratamento e aumente também a aderência dela às idas na fisioterapia e também aos exercícios que você vai passar para ela em casa. Então, esses são pontos importantíssimos de a gente colocar aí nessa educação em saúde. Então, a gente precisa trazer essa informação para preparar também para o parto. Preparo para o parto não é só técnica, então a gente precisa também trazer essa educação em saúde, com anatomia, fisiologia, mostrando o impacto da gestação nessa musculatura, como que o parto pode acarretar em alterações desses músculos se não forem tratados, né, se não for bem preparado. Então a gente vai trabalhar bem todas essas questões de educação já desde o início ali do acompanhamento com a gestante. E outro ponto fundamental desse trabalho de preparo para o parto são as mobilidades. Não só mobilidade pélvica, mas mobilidade pélvica, sacral, lombar, de tornozelo, de joelho, todas as articulações do corpo da nossa paciente precisam ser trabalhados. Aqui entra o nosso olhar integral, o nosso olhar global para a nossa paciente, porque já tem estudos mostrando que a mobilidade de tornozelo influencia na mobilidade pélvica. Então, por exemplo, a tua paciente que quer ali ficar de cócoras, a gente precisa trabalhar com ela. Então, eu preciso preparar essas mobilidades desde o começo desse acompanhamento. Imagina comigo, físio, treinar essas mobilidades somente no terceiro trimestre. É muito pouco tempo para a gente adquirir uma melhora, para a gente adquirir essa melhora na mobilidade, na consciência corporal, na manutenção daquelas posturas. Então, a paciente, ela precisa conhecer todas essas posturas de parto, trabalhando essas mobilidades, e se a gente começar desde o primeiro trimestre, o segundo trimestre, quando ela começa ali com a gente, isso vai trazer muito mais benefícios para ela. A gente vai conseguir ganhar muito mais de mobilidade nesse período do que se eu deixar para trabalhar só lá no momento do terceiro trimestre. Então, outro ponto aqui fundamental é o treinamento de mobilidades, que já devem ser feitas já desde o começo. Então, já posso colocar minha paciente de cócoras, de 4 apoios, coloco ela ali em várias posições de parto para que ela já trabalhe ali aquela posição, para que ela já vivencie aquela posição, para que ela respire ali naquela posição, sinta o relaxamento de assoalho pélvico na posição. Olha quanta coisa dá para trabalhar em cada treinamento de postura, em cada treino de mobilidade. Então, essa paciente, ela já vai tendo um costume maior de ficar em cada postura ao longo de toda a gestação. Então, não vou deixar para trabalhar essas posturas de parto só lá no terceiro trimestre, só a partir de 32, 34 semanas, porque eu preciso já preparar a minha paciente durante toda a gestação, né? Não tem essa de não colocar a paciente ali de cócoras, de 4 apoios, porque eu preciso que ela treine aquela posição, que ela ganhe mobilidade naquela posição. Então, esse é outro passo fundamental desse preparo para o parto. Então, até agora, a gente viu que é imprescindível
educação em saúde, treinamento adequado dos músculos do assoalho pélvico, treino de mobilidades, treino das posturas de parto e físio. Isso tudo já é treinar o expulsivo. Olha só, por que a gente fica pensando muito no treino do expulsivo só com a respiração e o balão? E não, tudo isso que a gente conversou até agora já é treinar o expulsivo, tá? Então, não foque esse termo só em usar balão e respiração. Não, tá? O nosso trabalho ele vai muito além disso. E a gente falou de tudo isso até agora, mas não para por aí, porque a gente ainda vai incluir o treino respiratório, né? Então, já na primeira consulta com a minha paciente, eu já oriento a respiração diafragmática, digo para ela que essa respiração ela vai usar em todos os exercícios ali que a gente vai fazer no consultório, mas que essa é uma respiração que a gente também usa lá no momento do parto. Essa respiração ela é usada na primeira fase do trabalho de parto. Esses exercícios respiratórios eles vão facilitar a ventilação dessa paciente, vão fazer ali um relaxamento adequado da musculatura de assoalho pélvico. Esse trabalho de consciência respiratória também favorece com que a tua paciente saiba contrair, saiba relaxar no momento da respiração, então ela vai ter controle daquela musculatura lá no momento do parto. E isso a gente também não treina só no terceiro trimestre. Não, eu já começo esse trabalho já muito antes, porque quanto antes eu começar, melhor. A minha paciente vai ter muito mais consciência de cada técnica, de cada respiração, para que ela possa usar isso ao longo da vida dela, né? Então, diferente de, por exemplo, uma paciente que chega lá no primeiro trimestre quase sem barriga nenhuma, que a gente quer começar a trabalhar essa respiração com ativação abdominal, que ela tem uma barriguinha ali que não está distendida, diferente de uma paciente que chega lá no terceiro trimestre, já está com o abdômen em estiramento, já tem maior dificuldade ali para ativar aquela musculatura. Então, além da respiração diafragmática, o quanto antes eu começar esse trabalho de ativação dessa musculatura abdominal, de relaxamento da musculatura de assoalho pélvico quando ela solta o ar também, tudo isso é preparar para o expulsivo, né? Então ela respira, auxilia ali no momento da dor, já diminui a ansiedade, diminui a dor e também através da respiração eu já trabalho o relaxamento de assoalho pélvico, né? Então a gente vai trabalhar sim ativação de musculatura de assoalho pélvico em algumas técnicas respiratórias, mas eu também treino o relaxamento de assoalho pélvico em outras técnicas respiratórias. Então, olha que legal a gente já começar esse trabalho de consciência, né, em diferentes exercícios, para que ela já adquira essa consciência e lá no momento do parto ela já tenha um domínio, um controle de todas essas estruturas corporais. E além da respiração, a gente também vai trabalhar como preparo para o parto com a massagem perineal. A massagem perineal é uma técnica de terapia manual para favorecer o alongamento da musculatura de assoalho pélvico e facilitar o relaxamento dessas estruturas. Então, essa massagem perineal, os estudos eles abordam que ela deve ser iniciada com 34 semanas, mas caso a tua paciente chegou no teu consultório já com tensão da musculatura de assoalho pélvico, esse trabalho de relaxamento e alongamento ele já deve ser começado antes. Eu não posso esperar as 34 semanas para iniciar esse trabalho, porque com 34 semanas, se o bebê nascer com 37, é pouquíssimo tempo para ganhar alongamento e relaxamento. Então, essa é uma técnica apontada lá pelos estudos, que eles fizeram a partir de 34, mas se eu fizer antes, não tem problema nenhum. A minha paciente estará ganhando alongamento e relaxamento através daquela técnica que eu vou usar para o preparo para o parto. E essa técnica, ela não é usada só para preparo para o parto. Ela é usada também
para reduzir a dor ali durante o toque, durante a relação sexual da gestante. Então, é uma técnica que já pode ser usada com outros objetivos, né? Mas pensando no preparo para o parto, é uma técnica que visa esse alongamento, esse relaxamento da musculatura de assoalho pélvico e é uma técnica excelente para a gente incluir e para a gente já incluir também pensando em dar consciência para ela do relaxamento, porque você está com toque ali na região, você está já trazendo essa propriocepção, já orientando ela que respire naquele momento para que ela já vá relaxando e mantendo aquele alongamento daquela região. Então, essa é uma técnica que a gente precisa incluir também. E quando a gente pensa em preparo para o parto, né, como eu falei já anteriormente, o balão, né, muitas vezes vem como único instrumento aí para treinar esse expulsivo. Mas hoje a gente não tem evidências mostrando que esse balão ele vai prevenir um trauma perineal. Então a gente vai usar ele por quê? A gente vai usar ele para dar percepção para a nossa paciente de um relaxamento adequado. Então, ele vai estar ali no canal vaginal, ele não precisa estar muito insuflado, né? Tem alguns estudos até mostrando que pode ir de 8 a 10 insuflações, mas nem todas as pacientes eu vou usar esse limite. Tem paciente que eu insuflo uma vez e ela já está percebendo bem o relaxamento, a gente já para, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse balãozinho para treinar o relaxamento, a percepção de algo no canal, para que ela consiga, através da expiração, manter esse assoalho pélvico bem relaxado, sem pressão para baixo, né? Sem pressão caudal, e esse balãozinho ele vai saindo para ela perceber esse relaxamento. E eu sempre gosto de lembrar que ele é só mais uma técnica, e ele não é uma técnica que é imprescindível. Não, se a tua paciente não se saiu bem com essa técnica, a gente pode usar esse treino de relaxamento com toque. Eu estava explicando para você sobre a massagem perineal e eu já estava falando que é uma técnica de consciência de relaxamento. Então, se a tua paciente não se saiu bem com o balão, a massagem perineal já vai dar essa sensação de alongamento, de relaxamento e a gente nem precisa estar usando esse balãozinho. Mas caso você vá usar o Epinô, né, ou biofeedback, é uma técnica que pelos estudos eles apontam o uso a partir de 37 semanas para trabalhar esse relaxamento dessa musculatura de assoalho pélvico. Então a gente pode sim incluir, né, a gente vai trabalhar com essa técnica caso a tua paciente consiga ficar bem com aquela técnica, né? Então, independente se o balão está cheio ou não, quanto que a tua paciente consegue ficar relaxada com aquele balão. Porque se eu coloco e ela já se tensiona, essa técnica já não é legal para ela. Talvez o toque seja melhor, né? Então, ele é uma técnica para o preparo para o parto, mas caso não seja interessante para a tua paciente naquele momento, melhor fazer o toque do que utilizar esse balãozinho. Então, físio, recapitulando, o que entra nesse preparo para o parto que a gente falou aqui, nesse passo a passo? Então, primeiro, educação em saúde, primordial, tem que ter. Então, a paciente chegou, a gente precisa falar com ela sobre tudo que vai acontecer no corpo dela na gestação, no parto, no pós-parto. A gente pode incluir aqui com educação em saúde a aula de parto, que também é um ponto bem importante desse preparo para o parto, que também a gente vai orientar posicionamento, respiração, então tudo isso também a gente vai incluir na educação em saúde. Outro passo fundamental, consciência do relaxamento perineal. Então a gente vai trabalhar bem com o TEMAP, visando bem esse relaxamento de assoalho pélvico para que a paciente consiga ter essa consciência lá no momento do parto. Outro passo também bem importante, treinamento respiratório. Então, vou trabalhar técnicas respiratórias para que a tua paciente consiga reduzir a ansiedade, reduzir dor, trabalhar bem esse relaxamento
de assoalho pélvico, favorecendo aí o relaxamento lá no momento do parto também. Treinamento de mobilidades, então a gente vai trabalhar a mobilidade de quadril, joelho, a gente vai trabalhar sacroiliaca, tornozelo, lombar, trabalhando todas essas estruturas, e a gente pode fazer esse trabalho de mobilidades incluindo as posições para o parto. Então, desde o primeiro momento que a tua paciente chega no consultório, tu já consegue incluir as posturas de parto como uma forma de treinar mobilidade também. E nesse treino de mobilidades, dá para incluir também o treino respiratório, o treino de consciência de relaxamento perineal. Então, a gente consegue fazer todo esse trabalho em conjunto. Outro passo fundamental também é a massagem perineal, que vai visar esse alongamento, esse relaxamento, e o treinamento do expulsivo, que, como eu falei, não é só com balão. O treinamento do expulsivo, ele envolve o relaxamento da musculatura de assoalho pélvico, expirando, então trabalhando bem a respiração em conjunto com o relaxamento de assoalho pélvico, treinando então parte respiratória, parte de relaxamento de assoalho pélvico, parte de posturas de parto, onde a paciente consegue respirar adequadamente e relaxar bem a musculatura de assoalho pélvico. Então, olha só, eu falei de vários pontos aqui, não falei só de massagem perineal, de treino expulsivo, não. O preparo para o parto, ele envolve N fatores. Então, a gente precisa estar bem preparada com todas essas técnicas para incluir isso no nosso consultório e de forma segura. Então, físio, aproveita bem essa aula, você consegue rever, anota, resume ela, para que você tenha tudo isso na cabeça, para que você consiga aplicar lá no teu consultório de uma forma segura e eficaz com a tua paciente. E físio, se você chegou até o final desse vídeo, não deixa de curtir ele e também compartilha ele com as tuas colegas para que elas também possam ver esse preparo para o parto de uma forma diferente e de uma forma individualizada. E para não perder nadinha de aulas novas, de vídeos novos aqui no canal, já se inscreve no canal clicando aqui no sininho aqui embaixo para que você receba todas as novidades. Um grande beijo e bons estudos!